né? E olha a resposta de Yeshua. Então disse Jesus, Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, ao Senhor Adonai, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Né? E aquela criatura saiu de perto. Então Deus, o Eterno, realmente enviou anjos e deu a ele comida e bebida para ele beber. Está aqui o relato importante. Está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, né? E provavelmente está no livro de Lucas. Então ali você vê que quem escreveu essa informação no Talmud, de que Yeshua se curvou diante de um tijolo, não conhece essa história aqui. E pelo que a gente vê, Yeshua não tinha essa disposição de estar se curvando. Se fosse assim, um tijolo, brincadeira, isso aqui é querer humilhar demais o Jesus, né? Então veja você, eu imagino assim, que alguém fez isso porque os judeus não gostam da idolatria. E quando imagina que Yeshua teve a coragem de se curvar diante de uma coisa tão insignificativa, que é um tijolo feito pela mão do homem, passado por um forno, aí diz assim: esse homem é muito desprezível, né? Aí cria uma repulsa muito forte sobre Jesus, né? Então, o objetivo de quem passou essa informação foi justamente essa: mostrar quão repulsivo é a pessoa de Jesus. Aí, pronto, coloca essa informação dentro do Talmud, que é um dos livros, para mim, é um dos mais importantes livros sagrados para o povo judeu. Um povo excelente, um livro excelente. Não deveria ter uma informação dessa, porque não condiz com o relato dos 4 evangelhos, e nem dos outros evangelhos, que é apócrifo. Se você for ler os outros apócrifos, Jesus jamais ensinaria uma coisa dessa, jamais faria uma coisa dessa, né? Ele está na história lá, que ele com fome, 40 dias, quando deu fome nele, depois dos 40 dias, estava querendo comer, foi ofertado a ele algo maior do que o tijolo, algo maior que tijolo. O inimigo, o anjo da morte ofereceu cidades, povos, nações. Não um tijolinho, rapaz. Um tijolinho, meu irmão. Agora eu fico pensando nesses irmãos pastores que abandonaram a fé de Jesus para seguir o judaísmo, que eu não sou contra o judaísmo, por favor. O judaísmo é uma fonte rica de conhecimento, fantástica, maravilhosa. Quanto a aprender essas coisas, tudo bem, vale a pena assim você investir a sua vontade de crescer espiritualmente nesse conhecimento. Então, mas acreditar nessa história do tijolinho, meu irmão, meu irmão, por favor, você vendo esse relato aqui dos 4 evangelhos, né, falando de como foi a prova que Jesus faz, como ele resistiu ali àquela prova de fome, né, e não se curvou diante de um espírito que ainda é maior do que um tijolo, né? Aí você vai acreditar numa história dessa de que Jesus se curvou diante de um tijolo? Meu irmão, ainda mais uma história assim contada com brincadeira, né? É trocar o certo pelo duvidoso. Agora tem um porém. O duvidoso aqui, ele está dentro de um livro sagrado. Isso que é interessante. Que não deveria estar. Olha, não confunda minhas palavras. Como se eu estivesse desprezando o conteúdo que é de excelente qualidade, o ensino do Talmud. Isto, para mim, eu tenho que ter respeito, porque é a fonte especial de conhecimento e enriquecimento da fé judaica. Mas esse relato de Jesus, nesta questão aqui,
é como se fosse uma informação impura, dentro de algo puro, né? É algo que não tem nada a ver, que não deveria estar lá, do ponto de vista. Então, não vamos confundir as coisas. Mas o autor dessa conversa aqui foi o rabino, professor dele. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um rabino contou essa história. É por isso que precisa de investigação a questão, né? É preciso de investigação. Se essa história não for verdade, é preciso de investigação. Porque, ó, veja bem, existe um mandamento na Torá, as 10 palavras de Deus, eu acho que é a nona, que diz assim: não tomarás falso, não levantará falso testemunho contra o teu próximo. E segundo o relato do rei Salomão, se tem uma coisa que o Eterno não gosta, é a falsa testemunha. É aquela pessoa que fala mal de outra pessoa para destruir a imagem daquela pessoa. Ainda mais vindo de uma fonte que a gente deve ter todo respeito e confiança no rabino, né? Então, aí fica difícil, né? Se esse rabino pecou com essa questão de falso testemunho com respeito a Yeshua, ele está enrascado, porque violou um mandamento sagrado do Eterno. Um mandamento forte, viu? Falso testemunho. Viu? E você que repete a história sem fazer a investigação, né? Eu acredito porque está aqui um dos livros mais importantes da minha nação, que é o Talmud, um dos livros mais importantes. Por isso eu tenho que acreditar. Peraí, não é bem assim, né? Primeiro porque Yeshua, ele não é aquela pessoa que não recebeu destaque nos escritos dos sacerdotes pré-destruição de templo. Eles não registraram a história de Yeshua ali, né? É por isso que há uma falta, há um buraco, né, na história, não há relato. Ninguém escreveu nada sobre Yeshua da parte das autoridades oficiais sobre Yeshua no primeiro século, né? E se houve algum escrito ali sobre a condenação, a execução da morte dele ali, foi destruído com fogo, porque os zelotas botaram fogo nos documentos da cidade de Jerusalém, né? Então, qualquer documento ali foi pego fogo, qualquer documento registrado ali, né? O que eu quero dizer para você é que não havia interesse de registrar nada sobre Jesus. Queria que ele apagasse, que ele desaparecesse da história, né? E Flávio Josefo também conta no seu livro, Flávio Josefo, ele diz que existem interesses para se escrever algo sobre alguém e depende muito do escritor. Se o escritor quiser contar o fato como tem que ser contado, ele conta, senão ele conta da forma melhor para agradar quem ele quer agradar, né? Então, Yeshua não era interessante escrever nada sobre ele, né? Porque a seita dos nazireus, ela questionava o julgamento e a condenação que Yeshua recebeu, né? Inclusive no Talmud também diz lá que Yeshua foi enforcado, ia ser apedrejado, acabou sendo enforcado. Está registrado lá no Talmud, né? E aí, enforcado. 300 anos depois, alguém escreve lá que Yeshua foi enforcado, né? Aí você vai lá nos livros mais antigos, nos livros romanos, Plínio e nos documentos lá de Roma, fala-se de crucificado. Então, a história mudou muito, ficou distante, a história real ficou distante, né?
Ah, porque foi tradição oral, um passando para o outro. Então, houve uma contorção e perdeu-se o fenômeno. O que realmente